A história do esporte é uma longa história. E hoje nós vamos ao segundo capítulo dessa história, que é contada pelo professor de Educação Física da FEP, meu amigo professor Marcos Olivas. Marcos, é um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Da última vez, nosso primeiro capítulo, nós falamos um pouco do nascimento do esporte a partir do movimento, falamos também do nascimento dos Jogos Olímpicos, da fusão dos Jogos gregos com a cultura romana, que era a cultura do pão e circo, né? Justamente. Onde tinha aquelas lutas entre homens e animais. Que a gente pode falar que foi a origem do nosso esporte espetáculo, né? Do Maracanã, dos estádios. Dos estádios. E na Idade Média, tudo morreu. Nada aconteceu. Morreu. E como é que foi o renascimento disso? Então morreu. Teocentrismo, Deus é o centro de tudo, tudo que era físico era pecado, tudo que era matéria é pecado. A única coisa que tinha lá eram algumas brincadeiras nos feudos, brincadeiras lá do pessoal que morava nos feudos, e a parte bélica de treinamento dos cavaleiros das cruzadas, que quando eles não estavam em guerras, eles então, para não perder o condicionamento físico, eles então faziam as justas e os torneios. Então, resumia-se a isso. Quero só colocar o seguinte: a Idade Média ela teve sim uma relevância dentro da área da educação, no sentido de organização, da educação, tudo, mas não necessariamente no sentido da educação física e do esporte. Vem a parte onde o homem começa, então, com aquele movimento intelectual dele, que foi a origem do homem começar a pensar nele como cidadão, como indivíduo, onde veio a Revolução Francesa, e aí começa a ter um resgate. Leonardo da Vinci, o pessoal que ia pintar, já tinha aquela coisa de colocar músculos, né? aquela coisa de ver a estética humana. Leonardo da Vinci fez aquele desenho cartesiano, começou a estudar a anatomia humana, e aí começou a gerar uma outra concepção da importância do físico, da importância da atividade física. Surgiram ali o Jean-Jacques Rousseau, ele teve uma grande contribuição com pensamentos voltados a isso, né? O próprio Shakespeare, outros grandes nomes do Renascimento. Entramos na Idade Moderna, Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? Produção em série. Homens saindo da zona rural e indo para a zona urbana trabalhar sempre na mesma posição, que é o que hoje nós temos até a própria ginástica laboral, que é uma ginástica de prevenção para isso. Começou a surgir novos problemas e a necessidade de uma organização, a necessidade de um outro tipo de atividade física já direcionada para esses problemas que não tinha até então, que nós podemos dizer que aí começou a ter uma parte de educação física mesmo. Porque sabe o que acontece, Otávio? Então, o esporte tem a educação física, né? Apesar de eles estarem muito interagidos, integrados um com o outro, tem uma diferença tênue. A educação física é voltada para essa parte assim, onde você organiza toda uma atividade. O esporte não, o esporte já são as modalidades, é a atividade física em si. Então, mas os tempos modernos, o que realmente foi o grande boom, que nós não podemos deixar de falar, é o ressurgimento dos Jogos Olímpicos. Ressurgimento dos Jogos Olímpicos. Pierre de Freitas, conhecido como Barão Pierre de Coubertin, filantropo, pedagogo, um homem atleta que gostava de praticar esportes e um visionário. Então ele acreditava que a Grécia ela conseguiu todo aquele crescimento intelectual dela, todo aquele crescimento de organização de Estado, porque ela priorizava a atividade esportiva. Então ele pensou o quê? Vamos resgatar esses jogos? Porque resgatando essa prática, nós vamos resgatar também essa visão de união de povos. Afinal de contas, na Grécia não paravam-se até guerras para que tivessem os jogos. E ele começou a alimentar aquela ideia. Um paladino, uma pessoa sozinha. Que época foi isso? 1890. Século XIX. Término do século XIX. O que acontece ali? Ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa muito rica, ele tinha bens, e uma pessoa de uma retórica fantástica, uma pessoa carismática. E ele começou, então, a agregar pessoas. Ele vivia muito na França, vivia muito na Inglaterra, né? A Inglaterra tem um ponto primordial na história do esporte, porque a Inglaterra ela começou com esse movimento de organização, unificação de regras, sabe? Então, teve outra questão também. Em 1892, ele conseguiu reunir alguns amigos e conseguiu lançar a semente. Em 1894, ele consegue juntar 12 nações.
E ele, em 1894, ele aproveita a reunião dessas 12 nações e ele já cria ali o Comitê Olímpico Internacional. Então, o COI foi criado antes dos Jogos. O COI foi criado em 1894. A vontade do Coubertin era fazer os primeiros Jogos na França, que é o seu país. Mas estava muito distante. 94 para 1900, que ele queria aproveitar, que ia ter um aniversário na França, ia ter um evento grande, ele resolveu intercalar, então, com Olimpíadas antes, em 1896. E ele faz a Olimpíadas de 1896 em Atenas, na Grécia. Nada mais justo que é um resgate dos Jogos Olímpicos. Quando chega na Grécia, aí vem um fato curioso. Os gregos todos eufóricos, que afinal de contas eles criaram as Olimpíadas, eles acharam que iam ter uma performance maravilhosa. E não ganharam nada. No término das provas, resolveram inserir uma prova de resistência, onde o corredor saía da batalha de maratona e ele chegava até Atenas, que dava exatamente 40 quilômetros, remontando a lenda do guerreiro Milcíades, que foi dada a notícia da vitória contra os persas, e morreu. E quem ganha? Um grego, Esperidion Luís, ex-pastor de ovelha e ex-carteiro. Talvez seja por isso que ganhou. Você tem essa analogia, carteiro, resistente. E ele virou um herói nacional. A curiosidade está que ele fez todos os 40 quilômetros acompanhado do seu cachorro Zeus. E ele dedicou a medalha, a vitória, ao seu cachorro. Quer dizer, o cachorro também era bom. Olha, correu junto com ele. E já eram 40 quilômetros? A primeira corrida foram os 40 quilômetros. Tinha 40 quilômetros certinho, era uma prova de resistência. Veja bem, ela não existia, ela foi colocada no término por uma questão de homenagem e acabou que o grego, ele ganhou. Qual era o nome da cidade de partida? Ele fala que onde foi a Batalha de Maratona. Daí o nome, da corrida de maratona, porque ele saiu de maratona para avisar em Atenas que os gregos tinham vencido a batalha contra os persas. E dizem que quando ele chegou, a única coisa que deu tempo foi ele falar: fiquem felizes, vencemos. E morreu. Não sei até que ponto isso foi verdadeiro ou é lenda, mas toda a lenda é grego lenda. Na Olimpíada não morreu. O grego da Olimpíada não morreu. Salvou ele e o cachorro. E nem o cachorro. 1896, dado o primeiro tiro. Bacana, tudo, segunda. 1900, França. Um fiasco, porque coincidiu com a Exposição Universal. Essa Exposição Universal estava apresentando nada mais, nada menos que uma criação boba, um tal de automóvel de 4 rodas. Então pegou tudo e em 1900 acabou tendo uma situação, o Barão Pierre de Coubertin não foi convidado. Ele ficou de fora, ele depois brigou ali. Deixaram mulheres participar sem o consentimento dele, porque ele queria fazer realmente dentro dos moldes das Olimpíadas, onde as mulheres não participavam, eles permitiram que mulheres participassem. Então, antes que você me pergunte, a primeira participação da mulher foi praticamente em 1900, na França, contra a vontade do Barão Pierre de Coubertin. E por aí vai. Aí também, depois nós temos as outras Olimpíadas, as outras histórias. Quer dizer, então, os Jogos Olímpicos começaram, na verdade, as Olimpíadas modernas, a ideia começou no final do século XIX, e as Olimpíadas... Primeiras Olimpíadas em 1896 na Grécia, em seguida 1900 na França, 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, que aí foi a primeira Olimpíada fora da Europa, onde atravessaram o Atlântico, né? Mas tem muitas curiosidades das Olimpíadas, inclusive do próprio formato delas. Só para você ter uma ideia, 2012 agora, a cidade sede é Londres. Vai ser a terceira vez que Londres cedia uma Olimpíadas. Ela sediou em 1908, 1948 e agora em 2012. Em 1948, ela falou o seguinte: eu só vou sediar se as Olimpíadas não durarem mais que 16 dias, porque a primeira que ela sediou durou 6 meses. Quase quebrou a Inglaterra. Hoje, todas as Olimpíadas duram 16 dias. Da data de abertura ao encerramento, 16 dias. Por causa dessa reivindicação, dessa exigência de Londres. Bom, histórias olímpicas tem milhares. Milhares. Mas nós vamos encerrar nossa série História dos Esportes nessa nossa edição, né? Mas... daqui a algum tempo você vai voltar aqui para nós começarmos a falar uma série sobre as curiosidades das Olimpíadas. Muito legal. Curiosidade do esporte. Tem muita coisa legal, né? E com esse contador de história fabuloso, fica um papo Primeira medalha do Brasil, Guilherme Paraense.
Só rapidinho, só para você ver. Então vamos lá, uma rapidinha. Uma rapidinha. Tenente do Exército, foi participar da primeira Olimpíadas de 1920, na Antuérpia. Chega lá, ele foi disputar tiro-alvo. Roubaram as armas dele no caminho. Ele não tinha armas para disputar. Os norte-americanos, inclusive, tinham armas de sobra. Terence Williams, que era o campeão mundial de tiro, oferece para emprestar a arma para ele. E ele então vence, ganha a medalha de ouro e tira a medalha de ouro do Terence Williams norte-americano. É que se arrependeu dessa, né? Deve ter se arrependido, mas foi parabenizá-lo e sentiu-se orgulhoso de ter emprestado a arma para ele. Entretanto, o medalha de bronze tentou melar tudo, entrando lá com uma contestação, dizendo que não falava que podia usar a arma emprestada. Olha, você vê que coisa curiosa. Já, naquela época já tinha esses chatos, né? Tem. Medalha Barão Pierre de Coubertin tem histórias também belíssimas. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar. Mas por enquanto a gente encerra a história do esporte nesse segundo capítulo, muito legal. Olivas, foi super legal esses dois programas. Rápido, né? Passa muito rapidinho. Mas assim também é bom. Né? O pessoal gosta. É bom que eu volto mais. Valeu, nos vemos breve. Eu conversei aqui. Que isso, eu que agradeço você, cara. Eu conversei aqui com esse figuraço, um grande amigo, professor Marcos Olivas, professor de Educação Física da FEP, contando essa longa história do esporte, resumida em 20 minutinhos aqui, nesses 2 programas para vocês.